Então, essa parte da disciplina, ela envolve o funcionamento mesmo do equipamento em si, que é o espectrofotômetro de UV visível. Essa espectrometria é uma espectrometria de absorção, tá? A gente vai estudar ainda as de emissão. Ela segue um padrão um pouco diferente, mas muitas partes, né, do equipamento elas têm uma certa similaridade. Ele se encontra, né, no capítulo 25 do livro do escudo, que eu comentei com vocês na aula passada, né? Os espectrômetros, eles se dividem, né, ou as técnicas, né, de espectrometria, eles se dividem em absorção e emissão. Na semana passada, eu falei um pouco da diferença entre os dois. Esses dois fenômenos, eles estão relacionados. Para que ocorra a emissão, por exemplo, é necessário que tenha ocorrido a absorção inicialmente. Absorção de quê? Absorção de energia. A absorção dessa energia, ela promove uma interação, essa radiação promove uma interação com a matéria, quando a energia ela está na faixa do ultravioleta, a radiação, né? Ela tem uma quantidade de energia muito grande. E aí eu espero que vocês tenham entendido isso lá no exercício, porque é fundamental para a discussão e até para o entendimento e para a prática de espectrometria, né? Que a gente tem que estar sempre correlacionando o comprimento de onda com energia da radiação, né? Porque a discussão em relação às análises, por exemplo, elas são feitas, né, em função de, utiliza o comprimento de onda no ultravioleta ou utiliza o comprimento de onda no visível para fazer a leitura de um determinado composto. Então, quando você emite radiação, que esses equipamentos do UV visível, lembrando que a sigla UV significa ultravioleta e vis, visível, tá? É um equipamento que no interior dele nós temos duas fontes de radiação. Temos uma fonte de radiação, que eu vou falar com vocês hoje, que emite radiação na região do ultravioleta, e outro que emite radiação na região do visível. E o que que essa radiação promove quando ela interage com a matéria? Foi o que eu comentei com vocês na aula passada. Ela consegue promover, por ser tão energética, ter um comprimento de onda baixo, né? Ela consegue promover a transição eletrônica. Eletrônica de quem, o professor? Eletrônica dos átomos, por exemplo, ou em moléculas, né, que estão presentes na sua amostra. Então, muitas das vezes, né, o seu analito, que é a substância de interesse, né, na análise, por exemplo, se você quiser determinar o teor de permanganato em um comprimido, em um medicamento, o seu permanganato de potássio, por exemplo, ele vai ser o seu analito. E aí, quando você prepara uma solução dele, põe no recipiente e põe no aparelho, a radiação que passar através dessa amostra, dessa solução, vai promover a transição de um elétron de quem? Do manganês, por exemplo, do nível mais baixo de energia para um nível superior de energia. Esse processo é chamado de absorção, ou seja, ele absorve energia para ir para uma condição ou para um nível mais externo, um nível de maior energia. E esses aparelhos de absorção, eles leem essa quantidade de energia absorvida, ao passo que os aparelhos de emissão, eles leem o processo final, porque não é estável. Na natureza, você não vai ver um elétron que foi promovido para uma condição de energia superior permanecer lá por muito tempo. Porque na natureza, a lei é que tudo vai procurar sempre um estado de menor energia. Isso confere maior estabilidade. Então, nesse caso, quase que instantaneamente, né, o elétron que foi promovido para a condição ou para a órbita mais externa, mais energética, ele retorna para a órbita original. E esse processo de retorno, ele tem que se desfazer daquela quantidade de energia ou daquele fóton, né, de energia que ele absorveu. E ele emite isso na forma de luz, normalmente, que é um fóton de luz. Então, esses aparelhos de emissão, eles são construídos de forma a ler essa quantidade de energia que foi emitida na parte final.
do processo. Então, para que vocês já tenham uma ideia, né, em relação ao que a gente vai estudar, o ultravioleta visível, ou UV visível, ele é um espectrômetro de absorção, assim como o espectrômetro na região do infravermelho também é de absorção, certo? Assim como também a absorção atômica. Lembrando que o ultravioleta e o infravermelho, principalmente o ultravioleta, você consegue fazer análise de substâncias orgânicas e de metais, por exemplo, no ultravioleta. O infravermelho ele está mais destinado, tá? Normalmente o uso dele para análise de compostos orgânicos, principalmente quando você tem uma substância desconhecida, tá? E você quer descobrir a estrutura dela. Por exemplo, quem trabalha em farmácia de manipulação compra matéria-prima. E existem muitos testes para confirmar se a matéria-prima é pura, se a matéria-prima é realmente aquela substância que você tem interesse, né? Porque quando você trabalha com farmácia de manipulação, você tem um risco muito grande associado, porque você tem que ter uma responsabilidade de estar manipulando um medicamento que está relacionado com a saúde humana e com a segurança dos consumidores. Então, por exemplo, nem toda substância que tem cor clara, por exemplo, vai ser um ácido salicílico. Bem, mas como que eu sei, professor, que é um ácido salicílico? O farmacêutico, normalmente, ele tem um guia que ele segue chamado farmacopeia. Dentro da farmacopeia brasileira, tem vários testes lá que ele pode verificar a qualidade da matéria-prima. Então, na farmacopeia, você encontra, por exemplo, que o teste para verificar que uma substância é o ácido salicílico é fazer um espectro de infravermelho. Por quê? O ácido salicílico, ele, se eu não me engano, ele é um fenol. E se ele for um fenol, a hidroxila do fenol ele vai absorver radiação em uma região específica do infravermelho e vai registrar uma banda de absorção devido à vibração das ligações, né, entre o carbono, né, e a hidroxila do fenol. E isso permite, com base naquele espectro, comparado com o espectro que se encontra na farmacopeia brasileira, você determinar exatamente que aquele composto, ou ter segurança que aquele composto é o ácido salicílico, e se ele está puro ou não. Uma, uma nova abordagem também, a gente pode pensar em termos de qualidade, né, de produtos para quem é da área de alimentos, que muitas pessoas trabalham ou criaram empresas, né, atualmente para manipular é, suplementos energéticos, né? Então, às vezes você vai produzir um whey protein, e eu não tenho certeza, tá? Quais são as atribuições realmente que o engenheiro de alimentos precisa para isso, mas eu acredito que com a formação básica, né, no curso, ele já consiga fazer. Ele pode comprar essas matérias-primas, manipular, tá? Mas ele tem que certificar, por exemplo, da qualidade da proteína que ele está comprando, se não tem contaminante, do carboidrato, ou da fonte de carboidrato que de repente ele vai usar também, se não tem contaminante. Então, muitas dessas análises podem ser feitas, né, através de alguns desses equipamentos. Bem, por outro lado, eu tenho espectrometria de emissão atômica. Quem que é a principal representação ou representante, né, dessa técnica? É o plasma indutivamente acoplado, assim como a fotometria de chama. E aí eu vou falar um pouco disso ao desenvolver dessa aula, tá? Bem, então, os componentes de um espectrômetro, tá? E aqui eu estou falando, basicamente, queria que vocês entendessem aqui, de um espectrômetro de absorção, ele vai ter essas partes. Ah, professor, como é que você vai pedir isso para a gente, quando você estiver explorando isso para uma prova ou para lista de exercícios? Eu vou fazer a pergunta para vocês o seguinte: primeiro, quais são os componentes, né, básicos, os 7 componentes básicos de um espectrômetro, a função deles, tá? E uma das coisas mais importantes é vocês entenderem a ordem como elas estão organizadas. Por exemplo, o espectrofotômetro, igual eu falei com vocês, o que vai dar o nome dele, ou a técnica, normalmente é a fonte de radiação. Ou seja, o espectro de UV visível, ele não tem fonte de radiação de infravermelho dentro dele.
Infravermelho é um aparelho de infravermelho que vai ter que ter essa fonte de radiação. Então, essa fonte de radiação, ela vai emitir a radiação, tá? Eletromagnética e um comprimento de onda específico. Ah, mas qual comprimento, professor? Depende da sua análise. Os agrônomos lá, eles têm um manual também para análise de solo, eles têm manuais, né? Que eles podem olhar, por exemplo, e selecionar qual é o comprimento de onda para fazer a análise de um determinado componente. Então, se for, por exemplo, eu preciso de fazer uma análise em 500 nanômetros. 500 nanômetros já é região do visível. Você tem lá um dispositivo chamado seletor de comprimento de onda, que você filtra só a radiação de 500 nanômetros, por exemplo, para passar na sua amostra, que normalmente fica num recipiente transparente aqui, que é uma cubeta, tá? E tem uma foto aqui, já mostro para vocês, é até mais fácil de vocês visualizarem. Isso aqui são as cubetas, ó. Cubeta, ela tem esse formato aqui, tem uma dimensão normalmente de 1 centímetro para cada um dos lados aqui, tá? E ela normalmente é feita de vidro ou plástico, tá? Ou quartzo, dependendo da região do espectro que você vai trabalhar, tá? Aqui tem uma foto mesmo, tá? E lembrando que a utilização da cubeta ou o tipo de cubeta vai estar relacionado com o seu experimento, né? Bem, então a sua amostra fica aqui. É utilizada a amostra sólida, professor? Não, normalmente a gente utiliza soluções, tá? No espectro fotômetro B visível. E para obedecer à lei de Lambert-Beer, que a gente falou na aula passada, são soluções diluídas. Então, logo em seguida, a amostra passa por aqui. Bem, o que é esperado que ocorra aqui? É esperado que a radiação que foi, o que incidiu nessa amostra, parte dela seja absorvida. Então, tem que ter um detector aqui, ó. Esse detector vai conseguir fazer o quê? Verificar o quanto de potência de radiação que chegou aqui. E ele compara isso com o quê? Ele compara isso aqui, por exemplo, com um branco. O que é um branco? Desculpa, com a leitura, né, de um solvente que tem aqui na ausência da amostra, né? Para quê? Para que ele verifique aqui, ou que ele saiba, por exemplo, qual que foi a potência original e qual que foi a potência depois que a amostra foi colocada. A comparação entre as duas, né, vai nos fornecer a transmitância ou absorvância, como a gente viu na aula passada. Bem, e para o aparelho funcionar, a informação que passa por aqui tem que chegar em um processador leitor de sinal. Então, o sinal, ou a redução da potência que ocorre aqui, ela é convertida em um sinal útil, normalmente uma corrente elétrica, para que seja transmitida para esse dispositivo de saída. Então, aqui, ó, eu tenho dois tipos de espectrômetros, tá? Às vezes vocês vão trabalhar em laboratórios que ou tem um ou outro. E qual é a diferença dos dois, professor? A diferença dos dois é o seguinte: a fonte de radiação aqui e aqui, ó, elas estão representadas de forma diferente, tá? Mas tem o mesmo significado. Aqui eu tenho uma fonte representada como HNI. O que é o HNI? HNI é uma forma que os químicos usam, às vezes, nos livros, né? Para representar que é uma fonte de energia, né? Uma fonte energética. Porque energia é igual a HNI, vocês viram essa fórmula também na aula passada. O espectrômetro de cima e o de baixo, eles têm uma diferença de que alguns espectrômetros, eles trabalham com duas células, ou dois recipientes, né? Dois lugares para você colocar recipientes. Um para colocar a célula de referência. O que seria essa célula de referência? Seria a cubeta mais o solvente que você utilizou para preparar a solução do seu analito. Ah, mas o analito não está aqui para eu analisar? Não, não está. Ele vai ficar na parte de baixo. Aqui eu tenho também a cubeta com a solução, com o solvente, mais o analito. Então, quando a radiação passa pelo seletor, ela é dividida em dois feixes. Vocês estão vendo aqui, ó, tem um que sobe e tem outro que vem cá para baixo. Ah, para que isso? Porque aqui, ó, o P0 vai ser a potência da radiação sem ter tido contato com o seu analito, ou seja, não teve decréscimo nenhum. Isso aqui seria o 100% de quê? Transmitância. Agora, aqui na parte de baixo, o aparelho consegue detectar num outro fotodetector
é a potência que passou através, né, que conseguiu emergir da sua célula de amostra, ou seja, que houve o decréscimo, provavelmente, na transmitância em função de quem? Da presença do analito. Então, ele vai fazer depois, né, essa diferença, né, P sobre P0, e vai te dar o valor da transmitância. Como eu havia mencionado inicialmente, né, o detector aqui agora, ele vai ler, por exemplo, a radiação emitida pela amostra e não a absorvida, tá certo? Bem, então, como que esse aparelho ele é construído? Ele é construído da seguinte forma, ó. Eu queria que vocês anotassem aí para fazer uma comparação em termos de partes, tá? De componentes entre um aparelho de absorção e de emissão. Por exemplo, o absorção, eu tenho a fonte, o seledor de comprimento de onda e a amostra. Aqui eu tenho a amostra, a fonte e o seletor de comprimento de onda. Se vocês observarem, por exemplo, a amostra aqui, ó, ela está entre o seletor e o detector. Aonde, Wagner? No absorção. E no emissão? O emissão, a amostra está antes. Ela não está entre o seletor de comprimento e o detector. Certo? Bem, por que isso? Essa amostra aqui ela é colocada em um recipiente, que pode ser um becker, tá? Ela vai ser aspirada, ela vai para o interior de uma chama, pode ser um plasma também, tá? Aqui é onde ela vai receber, tá? A energia para promover a transição eletrônica, por exemplo. Note que ela não tem aqui, por exemplo, uma fonte de radiação parecida com, com os aparelhos de absorção. Ela vai ter aqui uma fonte de aquecimento que vai promover a energia necessária para que a transição eletrônica ocorra. Então, aqui ó, vai estar ocorrendo o quê? O processo de absorção de energia, a transição eletrônica, e quando ela estiver retornando, ou ela estiver retornando para a órbita original, ela vai emitir a luz. E a essa emissão, esse fóton de luz que foi emitido, essa quantidade de energia, ela consegue ser filtrada aqui para o comprimento de onda e ser detectada. Filtrada como assim, professor? Vocês vão ver que os espectros de emissão, por exemplo, de elementos químicos diferentes, eles têm bandas diferentes. Então, por exemplo, o sódio, ele tem 2 ou 3 espectros de emissão. Tem um que é mais utilizado para a caracterização dele. Então, você consegue, por exemplo, sei lá, 285 nanômetros, filtrar aqui ou promover para que só apenas o de 285 nanômetros passe pelo seletor de comprimento de onda. Se nada for detectado, significa que não tem, por exemplo, sódio na sua amostra. Mas se o de 285 nanômetros, por exemplo, estou chutando esse valor, tá? For detectado, significa que tem sódio presente na sua amostra. E a intensidade dessa radiação, ela é proporcional à quantidade de átomos de sódio que estão presentes na sua amostra. Bem, em termos de constituição desses aparelhos, como que eles são constituídos, tá? É, esses aparelhos, eles têm vários componentes que são constituídos, né, de vidro normalmente, ou que são transparentes, né, para que possa ocorrer a passagem, por exemplo, né, da radiação. Mas aí a gente tem que ter um cuidado pelo seguinte, o, a região abaixo de 380 nanômetros, por exemplo, de radiação, ou seja, principalmente na região do ultravioleta, que está representado aqui, ó, o V, visível e infravermelho, tá? Nem todas as cubetas, né, nem todos os recipientes de amostra podem ser utilizados. Por exemplo, a região do visível, ela pode ser feita a leitura nela, né, utilizando uma cubeta de plástico. Mas se eu colocar uma cubeta de plástico no ultravioleta, com radiação no ultravioleta, ela começa a absorver a radiação e ela interfere na análise. Então, para analisar no ultravioleta, eu já tenho que comprar aqui tem uma representação, ó. Eu posso usar uma cubeta com fluoreto de lítio ou sílica fundida ou quartzo. Seriam as indicadas, tá? Para o ultravioleta, para não absorver. Agora, no visível, também eu poderia utilizar, mas o plástico, por exemplo, eu já não poderia utilizar. Então, tem essas considerações também
a serem feitas, né? Bem, e as fontes de radiação? A fonte de radiação, se você for pensar nela, comparado com uma lâmpada, por exemplo, ela vai ter uma vida útil também. Então, os aparelhos mais modernos, eles normalmente fazem uma contagem de horas que o aparelho ficou ligado, para te avisar que você deve trocar, depois de um tempo, a sua fonte de radiação, porque ela vai sofrer um desgaste, principalmente em relação à capacidade de gerar um feixe de radiação potente para permitir a radiação desejada. A radiação ela tem que ser de fácil detecção e medida, e a potência de saída deve ser estável por um período de tempo razoável. Por quê? Você tem que ter a sua fonte de radiação emitindo a radiação durante o tempo que você está realizando a análise. Se for muito rápido e ela sofrer variação, o seu aparelho, o seu resultado todo vai ser comprometido. Por quê? Você tem um detector lá que está esperando, por exemplo, que ele tem um período, né, que ele precisa de ter o contato com a radiação para que ele desencadeie o processo, para que desencadeie logo em seguida a produção da corrente elétrica para que o resultado chegue no detector. Se o tempo de saída da fonte não for estável, por um período específico de segundos lá, esse processo todo não vai conseguir se completar. Então, em relação a fontes, né, que eu tinha comentado com vocês, olha só, o bulbo dessas fontes, né, ele tem que ser de quartzo também. Pô, se eu fizesse um bulbo, por exemplo, de plástico, primeiro que ele ia chegar numa temperatura aqui, ó, do fundamento, do filamento, né, de tungstênio, por exemplo, chega a 2.900 Kelvin, certo? 2.900 Kelvin deve dar em torno de 10 vezes a temperatura aí de ebulição da água, ou da água em ebulição, né? Seria uma temperatura muito elevada. Olha o outro aqui, ó, de tungstênio e halogênio, 3.500 Kelvin. Então, eles normalmente são feitos de quartzo, que é um material que vai suportar essas temperaturas e que não vai absorver, né, radiação, tá? Eles funcionam tanto para o ultravioleta, aqui no caso, quanto para o visível, né? Onde você pode observar aqui, ó, o lambda. O que é o lambda? É o comprimento de onda, né? Ele vai de 350 a 2.200 nanômetros, e esse aqui de 240 e 2.500. Ah, qual que eu vou comprar? Bem, isso depende, ó. Se você for ver que o tungstênio provavelmente vai ser mais barato, né? Porque ele tem intensidade de radiação menor, vida útil menor, ao passo que o tungstênio e o halogênio eles são mais robustos, né? E suportam mais tempo no aparelho. Aqui tem algumas fotos, né? Quando a gente fala de lâmpada ou fonte de radiação, né? Fica às vezes difícil de visualizar isso, mas isso aqui seria uma lâmpada, tá? De deutério. As fontes para infravermelho, né? Elas também vão operar em temperaturas um pouco elevadas, né? Acima de 1.200 Kelvin, né? E tem algumas, né, que aqui duas representadas, né, a fonte inerte e o globar. O tubo cilíndrico aqui, ó, em um dos casos é feito de óxido de zircônio também, tá? E o outro de carbeto de silício. Esse carbeto de silício é o mesmo material que faz essas lixas para lixadeiras, normalmente. Bem, falei para vocês sobre a fonte de radiação, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre os seletores de comprimento de onda. Como que uma radiação, quando está passando pela amostra, ela pode ser selecionada logo em seguida? Vocês já pararam para pensar nisso? Como que eu consigo dividir aquele feixe de radiação e selecionar aquilo para um comprimento de onda específico? Então, o que é feito, aqui tem uma representação, tá? A fenda de entrada está representada logo abaixo, aqui onde eu estou com o cursor. Ele vai colidir com espelhos, tá? E logo em seguida vai vir para uma rede de reflexão, ou uma rede de difração. Quanto maior o número de ranhuras nessa rede aqui, ó, melhor é a resolução do comprimento de onda. Existem aparelhos, por exemplo, e nós temos isso na Central Analítica da Química lá, que você consegue, por exemplo, fazer
a seleção de comprimentos de onda ou de radiação com diferença de 1 nanômetro no comprimento de onda. Eu consigo emitir, por exemplo, incidir sobre a minha amostra 190, 191, 192, e assim eu vou até 380, por exemplo, para fazer uma varredura, obter um espectro de radiação na região do ultravioleta. Isso aqui eu comentei com vocês, né, que é o conjunto de raiuras que difratam a radiação e refletem de acordo com o comprimento de onda. É a melhor resolução, ou seja, a menor capacidade de dividir isso em comprimentos de onda de menor tamanho, tá? Com diferenças de 1 nanômetro, por exemplo, estão relacionadas com os equipamentos que têm maior número de ranhuras, tá? Os prismas, eles já chegaram a ser utilizados, esse fenômeno aqui é muito comum, não sei se alguém aí gosta de rock, né, eu sempre comento isso, o Pink Floyd tem um disco, acho que é Dark Side of the Moon, que na capa dele tem um prisma desse aqui. Aqui ele demonstra um feixe de radiação de luz branca chegando através do prisma e sendo dividido aqui, ó, sendo decomposta em diferentes comprimentos de onda. Essa radiação aqui ainda, ó, você tem, por exemplo, uma fenda de saída, né? Você consegue, por exemplo, posicionar o equipamento através do giro, né? Os manuais, né? Os mais antigos, ou então através de uma programação, ele já faz esse giro desse conjunto de espelhos aqui, para que permita a saída apenas do comprimento de onda, se você quer mais na região do ultravioleta ou da região do visível, né? Para que isso seja passado através dessa fenda e atinja, por exemplo, o seu recipiente da amostra. O problema do prisma, deles não terem sido mais utilizados, é que eles não têm a dispersão da radiação de forma linear, igual à rede de difração. Se vocês derem uma olhada aqui em cima, ó, eu tenho um comprimento de onda variando de 200, 300, 400 até 800. Aqui embaixo a mesma coisa. Só que quando vocês observem aqui, ó, de 200 para 300, para 400, o intervalo entre 100 nanômetros aqui, ó, de diferença, ele é linear. Se vocês derem uma olhada no prisma, o 200 para 250, olha a distância. Depois 250 para o 300, já vai diminuindo até chegar do 700 para o 800. Bem, o que isso tem a ver? Isso tem a ver que na hora de construir um equipamento, fica difícil de você posicionar, principalmente no prisma, né? Para selecionar, quando esse equipamento é feito de prisma, radiação na região do visível, que é esse finalzinho aqui, ó. Então, esses comprimentos de onda, como eles não são dispersos de forma linear, é difícil de você selecionar, isso pode comprometer a sua análise em questão. Os detectores de radiação. Bem, quem são esses detectores de radiação? Talvez vocês tenham ficado um pouco perdidos aqui, ó. Então, vamos dar uma olhada. A gente falou de fonte, seletor de comprimento de onda, a amostra, que tem que estar em recipientes, dependendo do tipo de análise que você vai fazer, você tem que ter um recipiente específico, por exemplo, de quartzo, se for para a região do ultravioleta, tá? E o detector. Então, a gente está falando a respeito desses detectores aqui agora, tá? Ele tem que comparar as intensidades de radiação, foi o que eu comentei com vocês. Se a gente tiver um espectro fotônico de feixes único, tá? Você tem que ler primeiro o seu padrão de referência, tá? O seu branco, e depois você tem que ler a sua amostra. Aí ele vai anotar essas duas intensidades de radiação e vai comparar uma com a outra. Logo em seguida, ele converte esses sinais ópticos, né, em uma corrente elétrica. E são chamados também de transdutores. Bem, características deles. Eles têm que ser sensíveis a baixos níveis de energia radiante. O que significa isso? Significa que quanto melhor for a capacidade dele de detectar baixos níveis de energia radiante, melhor vai ser a capacidade do seu equipamento trabalhar ou analisar pequenas quantidades de substâncias, tá? Ele tem que trabalhar em uma ampla faixa de comprimento de onda, seria o ideal. Por quê? Porque se você está construindo um aparelho, seria interessante você comprar um com um detector que já fizesse análise tanto do ultravioleta quanto do visível. Primeiro, por questão de espaço dentro do laboratório, e outro, por questão de custo.
É melhor você ter um equipamento que leia tanto no ultravioleta do que e no visível, do que você ter que comprar um para o ultravioleta e o outro para o visível. Apresentar baixo nível de ruído elétrico. O que é esse ruído elétrico? Os aparelhos, normalmente, eles vão ter um ruído inerente ao funcionamento deles. Mas se esse ruído do aparelho for muito alto, ele começa a interferir com o seu resultado da sua análise. E aí isso dificulta, por exemplo, a interpretação dos resultados. E o sinal elétrico, isso aqui é uma das coisas mais importantes, ele tem que ser proporcional à potência irradiada. Então, lembrando, o que chega no detector? Chega potência da radiação. Ele tem que converter isso em um sinal elétrico. Então, é esperado que o detector tenha essa capacidade. Por exemplo, se chegou 10 unidades de potência nele, ele tem que produzir 10 unidades, por exemplo, de sinal elétrico, ou um sinal elétrico equivalente a 10 unidades. Por quê? Porque quando chegar a 5 unidades de potência, ele tem que proporcionalmente, tá, reduzir o sinal elétrico para que tenha correspondência, porque senão, novamente, seu equipamento não vai funcionar direito. Tá? Tipos de transdutores. Eu vou ter o foco aqui principal aqui nos UV visível, tá? É baseado na interação da radiação com uma superfície metálica para produzir elétrons. Como que isso ocorre? Aqui eu tenho um transdutor, que seria uma espécie de uma lâmpada, tá? Que vocês vão ver lá. Aqui eu tenho o cátodo, é onde vai chegar o feixe de fótons. Que feixe de fótons é esse? Esse feixe de fótons aqui, eu não estou falando nada diferente do que eu já comentei com vocês. Esse feixe de fótons aqui, ele representa a radiação que passou através ou seja, que não foi absorvida, né, a radiação original que passou através da sua amostra. Essa radiação, ela vai colidir com uma superfície metálica e aqui ela consegue promover também o quê? A transição eletrônica. Ou seja, ela consegue remover ou ionizar elétrons, né, desse metal. Esses elétrons, eles saem do cátodo, vão para o ânodo e produzem uma corrente elétrica. Quanto maior o feixe de elétrons que chegar aqui, ó, maior a possibilidade de produzir uma corrente elétrica, tá certo? E é essa corrente elétrica que é avaliada no dispositivo final, que é o leitor do aparelho, certo? Aqui tem um outro, tá? É um tubo chamado fotomultiplicador, né? Bem, por que ele seria um fotomultiplicador? Porque a radiação, ela está chegando aqui, ó, e ela começa a interagir com várias superfícies metálicas de forma a amplificar o sinal, tá? Melhorar a resolução, por exemplo, do seu aparelho. E por último, pessoal, que eu tinha para falar para vocês, é a respeito das cubetas, né, os recipientes para amostra. Observe que tem uma tampinha para alguns, nessas tampinhas aqui, elas são normalmente de plástico, né, que não é solúvel, não é suscetível à corrosão, né, por parte de alguns solventes, né, ela é bem resistente em relação a isso. O que é que eu preciso disso? Bem, quando você trabalha, por exemplo, eu faço um trabalho com os alunos em que a gente estuda a liberação controlada de alguns ingredientes ativos, para incorporar o quê? Incorporar em alimentos, incorporar em produtos agrícolas, né, para combate de fungos, de bactérias na lavoura, preservação de qualidade de produtos, né? Então, quando você pega, por exemplo, produz uma nanoemulsão, você quer saber, por exemplo, quanto de óleo essencial, quanto de ingrediente ativo você conseguiu encapsular ali. Então, você tem que fazer um estudo, por exemplo, de liberação controlada, ou então você tem que fazer um estudo de eficiência de encapsulação. Você faz o seguinte: você produz a sua emulsão, depois tem um roteiro que você segue no laboratório, que é para destruir a emulsão e você conseguir recuperar todo o ingrediente ativo que foi encapsulado. Só que isso utiliza hexano, por exemplo, utiliza acetonitrila. O hexano, principalmente, ele é um solvente apolar e muito volátil. Então, quando eu vou colocar na minha cubeta para fazer a leitura no espectrofotômetro, eu tenho que me certificar. Outros casos também são amônia, né?
produtos que utilizam amônia, eu tenho que selar isso aqui para diminuir no interior do aparelho a possibilidade de emissão de gases, tá? Principalmente gases corrosivos, que possam interagir com a parte elétrica do aparelho e vir a danificar o aparelho. Então, isso aqui é muito importante. Tem outros tipos de cubeta, né? Para amostragem, que vocês observam aqui, ó, ela, ela utiliza, provavelmente aqui, eletrodos diferentes, né? Para fazer alguns experimentos que são específicos. Então, isso aí vai variar, normalmente, de acordo com os trabalhos de pesquisa que vocês vão fazer, ou as análises químicas, né? Mas as mais comuns, elas são essas cubetas nesse padrão aqui, tá? Eu adquiri até para o nosso grupo lá agora, cubetas que são mais estreitas aqui, ó, porque uma cubeta dessa, você tem que trabalhar com uma quantidade de amostra em torno de 3 ml, às vezes. Nessa aqui, você trabalha com 700 microlitros, é bem menos. Então, quando você tem uma quantidade pequena de amostra para trabalhar, isso aqui acaba sendo uma vantagem muito grande. Exercício 18 do capítulo 24 e o 14 do capítulo 25. Então, vamos dar uma olhada lá. Bem, o 14 é a respeito da transmitância, né? Os aparelhos, eles te permitem realizar a leitura da sua análise, né, o resultado da sua análise em transmitância ou absorvância, tá? A maioria dos aparelhos permite isso. O que é a transmitância? A transmitância da solução é a fração da radiação incidente transmitida pela solução, certo? Como que ele é calculado? A transmitância é frequentemente expressa como uma porcentagem, denominada porcentagem de transmitância. Aqui, ó, é o funcionamento, né, de um equipamento de espectrofotômetro de duplo feixe, e só para a gente entender como que essa transmitância ela é calculada, tá? Ela é calculada dividindo o P, certo? O que é o P? O P é o feixe de radiação que passou pela sua amostra e que supostamente sofreu o quê? Uma redução na transmitância. E aqui a célula de referência, onde não tem a sua amostra, não tem o analito. Então, esse aqui seria o 100%, seria o equivalente à potência máxima possível. Então, quando eu divido o P, tá certo? Que é esse aqui, por P0, eu tenho a transmitância. Se eu quiser a porcentagem, eu multiplico por 100. Se P sobre P0 for igual a 1, significa que tem um problema na sua análise aí. Por quê? Nos dois casos aqui está passando o total da potência inicial da fonte de radiação. Ou seja, não tem nenhuma amostra sendo analisada aqui, ou você preparou sua amostra errada, ou significa que o comprimento de onda que você selecionou aqui para fazer a análise, provavelmente não é o de máxima absorção para a sua amostra. Exercício 18. Quais são os procedimentos para aplicação do UV visível? Foi o que eu já comentei aqui um pouco com você. Ó. Os procedimentos. Primeiro, você tem que selecionar o comprimento de onda específico para a sua amostra. Como que eu vou descobrir, professor, qual o comprimento de onda específico para a minha amostra? Você tem duas formas. Primeiro, pegando um guia, né, que normalmente os engenheiros já de alimentos vão encontrar no guia de análise do Instituto Adolfo Lutz, já vai indicar qual comprimento para análise específica. Os agrônomos vão ter isso também lá para fazer as análises da Embrapa, tem um guia da Embrapa para a maioria das análises. E se vocês não tiverem, for uma coisa completamente desconhecida, vocês vão ter que pegar a amostra de vocês, colocar no interior de uma célula, programar o aparelho para fazer uma leitura de 190 a 380, se a amostra de vocês não tiver cor, que é a região do ultravioleta. Se tiver cor, vocês já podem trabalhar até na região do visível, que é de 380 a 780 normalmente. Tá certo? Esse é o primeiro, então. Primeiro procedimento, seleção do comprimento de onda. Quando você fizer isso, você vai descobrir qual é o máximo de absorção para essa amostra sua. Você vai anotar isso no seu caderno, vai programar o aparelho para ler só naquele comprimento de onda específico. Outra questão, determinação de efeitos de pH. Vocês já devem ter visto aí no ensino médio a respeito do repolho roxo. De acordo com o pH dele, se você preparar um extrato de repolho roxo, se você jogar água de bateria nele ou vinagre, ele vai ter uma cor. Se você jogar um pouco de soda cáustica nele, ele vai ter uma cor diferente. Então, quando ele muda de cor, ele muda o comprimento de onda de absorção máxima dele. Em função de quem? Em função do pH.
Por quê? Quando você joga ácido, você está diminuindo o pH. Quando você joga base, você está aumentando, ele muda a cor. Então, é muito importante para a sua análise a determinação do efeito pH. Por quê? Vai influenciar na qualidade da sua análise em função de quem? Do comprimento de onda. Temperatura e concentração de eletrólitos também é extremamente importante. Por que, professor, que a temperatura para a aplicação do V visível e a concentração de eletrólitos é importante? Por quê? Porque a lei de Lambert-Beer, não sei se vocês estão lembrados, ela funciona muito bem para soluções diluídas, tá? Então, eu não posso ter solução muito concentrada. Eu não posso ter um aumento de temperatura, por exemplo, ou temperaturas muito grandes que às vezes promovam a precipitação do meu analito, certo? A minha amostra, desestabilização da amostra. Então, essas coisas elas têm que ser bem determinadas. E por último, Isabela, respondendo a sua pergunta, e não menos importante, eu preciso de determinar a relação entre absorvância e concentração. Isso aí a gente vai ver numa prática. Por que, que eu preciso determinar a absorvância? Porque se eu informar para você que na minha análise eu obtive 0,2 de absorvância, unidade de absorvância, isso não informa nada. Ah, se eu mostrar que para uma amostra eu tive 0,4, só me informa que a concentração do composto provavelmente é 2 vezes maior. Mas é 2 vezes maior quanto? Para que eu consiga ter uma concentração real, tá? Eu preciso de preparar soluções padrão e para concluir, né, esse procedimento aí, eu preciso de fazer uma regressão linear para relacionar a absorvância com concentração. Lembrando que a gente vai ter uma prática semana que vem sobre isso, tá? Semana que vem não, né? Depois do carnaval, hein? Então, resumindo aí, quais são os procedimentos para aplicação do V visível? Seleção do comprimento de onda, determinar efeitos de pH, temperatura e concentração de eletrólitos e determinação da relação da absorvância e concentração.